Hoje eu quero mostrar para você como construir uma API utilizando IA. Eu vou fazer isso em duas etapas. Primeiro, eu vou descrever a API que eu quero e passar por um modelo que é mais forte de reasoning. No caso, vou utilizar o O3 Pro. Depois, tendo a descrição, o esquema da API, eu vou tentar fazer a implementação lá no Cloud Code. Nós vamos fazer isso utilizando o Quant Brasil como base. O Quant Brasil é o meu app de finanças quantitativas. Você pode entrar lá, se inscrever de graça, ter acesso a diversas ferramentas para o investidor. E eu vou utilizar o Quant Brasil de base para esse experimento, mas você está entendendo que você pode utilizar o que eu estou mostrando aqui para criar uma API que seja adequada para o seu projeto, certo? A ideia aqui é mostrar um workflow de trabalho real, unindo IAs que fazem a projeção da tarefa e IAs que fazem implementação da tarefa. No caso, eu vou utilizar o Cloud Opus 4, fechado? Muito bem, pessoal, sem mais demora, eu quero mostrar para vocês o que eu estou pretendendo fazer hoje. Essa é uma tela do Quant Brasil com um screening, né? É um screening de ativos. Um screening é basicamente uma forma de você filtrar ativos que correspondem a determinada condição. Então, sei lá, aqui é um indicador IFR2, eu posso querer filtrar os ativos que estão com IFR2 entre 15 e 30, né? E MM50 ascendente. Pronto. Então tá aqui a lista de todos os ativos que correspondem a esse filtro. E no Quant Brasil nós temos diversos screenings, IFR2, Setup 123, bandas de Bollinger, Sidebar, etc, etc. Problema, todos esses screenings eles são fixos e por mais que nós tenhamos várias opções, muitas vezes eu posso querer combinar um screening com outro e aí eu não vou ter essa opção aqui no Quant Brasil. Então essa é uma feature que eu quero adicionar para os assinantes da plataforma. Inclusive, se você tem interesse em ser assinante, na descrição desse vídeo tem um cupom de 15% exclusivo somente para o pessoal aqui do YouTube. Então, como eu quero colocar essa feature na plataforma, eu decidi implementar utilizando esse workflow que eu falei para vocês. No vídeo de hoje, nós vamos nos preocupar em fazer a parte do back-end, ou seja, a API. Eu quero desenvolver a API, eu quero deixar a parte que conecta com o servidor pronta, e aí, em um futuro vídeo, nós podemos implementar a interface. Então tá, pessoal, eu me adiantei aqui e escrevi o prompt para o O3 Pro. Eu fiz isso antes porque o O3 Pro ele demora um pouco para dar a resposta. Então, para a gente não perder muito tempo, eu já escrevi, mas isso é interessante de entender para vocês verem o nível de detalhamento que nós podemos chegar quando nós queremos ter uma resposta de um modelo desses de reasoning. Então, qual que foi a minha ideia? Quando a gente está trabalhando com API, nós podemos usar algum tipo de especificação. Como o Quant Brasil é um app Fast API, ele já vem de graça ali, a gente já ganha uma especificação Open API, não confundir com OpenAI, tá? É Open API. Open API. Tanto que se entrar aqui no Fast API do Quant Brasil, isso aqui é gerado automaticamente. Eu tenho esse Open API JSON e tem aqui um JSON com todas os endpoints que são expostos pela plataforma, além de seus response schemas e tudo mais. Então fica fácil tendo o Open API, o esquema da chamada que eu quero fazer, fica fácil depois fazer a implementação. Então, o que eu decidi fazer aqui foi quebrar o O3 Pro e o Cloud nessa parte. Pedir para o O3 Pro me dar o esquema e, de posse do esquema, a gente vai lá no Cloud Code e vai tentar fazer a implementação. Então, olha lá. Vamos levantar os requisitos aqui. Eu disse aqui, e para quem não me conhece, eu gosto de interagir com AI sempre em inglês. Eu acho que a aderência é muito maior. Além do fato de que eu acho que todo programador precisa saber inglês como linguagem principal. Já falei isso várias vezes no canal, tem gente que não gosta, faz parte. Eu realmente acho que é importante, então realmente recomendo que se você briga um pouco com o inglês, que você use a programação como oportunidade de aprender também, pessoal. Então, o que eu disse aqui? I want to design a custom screening feature. Então, eu expliquei aqui basicamente o que eu quero e disse que usuários devem ser capazes de selecionar indicadores e combinar eles logicamente para filtrar ativos que preencham todas as condições. Então, foi isso que eu mostrei para vocês aqui, né? Então, tem um indicador IFR2, MM50 ascendente, e eu filtro eles para ter essa lista. O indicador pode ter um ou mais parâmetros e um time frame. Isso é algo
que eu quero implementar aqui também. No screening do Quant Brasil, o time frame é sempre diário, é sempre um candle diário. Quando a gente está falando de preços de ação ou candles, a gente sempre está pensando num time frame, num momento de abertura e de fechamento. Mas comumente é diário, mas pode ser semanal, 1 hora, 2 horas, 15 minutos, 5 minutos, se você trabalha com day trade ou algo assim. Então, é importante que a gente consiga também filtrar isso por time frame. E aí eu disse, por exemplo, RSI, que é o IFR, né, em inglês, Relative Strength Indicator. RSI tem o período 14 e o time frame D1, e a gente pode ter o operador, então RSI 14 menor ou igual a 30. Pode ser alguma coisa que eu possa querer filtrar. E a gente tem que ser capaz de combinar isso com outros indicadores, como por exemplo o indicador close, né? O indicador que vai pegar o fechamento do ativo. E nós também temos que ser capazes de ter um certo offset, ou seja, comparar aquele indicador com o indicador passado, computado no período passado, que aqui a gente está falando de uma série temporal, né? Uma time series. Então, a cada ponto da série temporal, eu posso calcular o indicador. Então, eu posso calcular o fechamento hoje e o fechamento ontem. É muito comum quando você está fazendo isso com ações. Você quer saber se o indicador está subindo, né? Se ele fechou positivo, fechou acima de ontem, por exemplo, ou se um determinado número subiu ou desceu. Então é comum que você queira comparar o valor do indicador com o valor prévio dele, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou dando meus requisitos aqui para o ChatGPT. E os indicadores podem ser agrupados logicamente. Então eu quero que o RSI 14 seja menor ou igual a 30 e o fechamento de hoje seja maior do que o fechamento de ontem, por exemplo. E aí a gente pode ter logical groups, né? Então eu posso agrupar, ter parênteses, misturar and, or, coisas do tipo, tá? Então, lógica booleana simples aqui. E aí eu queria que ele projetasse o esquema, né, o OpenAPI esquema para esse back-end, prover exemplos de uso e respostas e dizer que no retorno a gente tem que ser capaz de retornar a lista de ativos, né, os tickers, o preço atual e o preço do indicador selecionado. Eu escrevi errado aqui, né? O valor do indicador selecionado. Então, por exemplo, se eu passar o RSI 14, eu quero que a resposta tenha o valor do RSI 14, para que eu possa mostrar para o usuário e ele possa conferir. Ó, você quer que seja menor do que 30? Esse aqui é 5, por exemplo. Né? Se eu só mostrar a lista e não mostrar qual foi o valor do indicador, isso fica um pouco confuso para o usuário. Né? Então, eu também quero mostrar isso. E aí eu disse para ele que o OpenAPI Schema vai ser implementado no back-end Fast API. Pedi para ele não fazer a implementação, só me dar o esquema. E falei que para começar ele pode assumir os indicadores RSI, Close, Open e Rolling Window, né? Que seria a média móvel aritmética, como os indicadores base que podem ser combinados. Então, beleza, o O3 Pro trabalhou por 4 minutos e 4 segundos e me deu um esquema aqui. E aí ele vai me dizendo como que é a resposta, o resultado, né? E aí cada parâmetro e o formato, um exemplo, vai ter aqui uma query tree que é recursiva, né? Quando a gente faz a expressão lógica, ela é recursiva, né? Porque você vai analisando a expressão lógica de dentro para fora, né? Aí aqui os operadores, então, por exemplo, uma expressão de comparação vai ter o operando da esquerda, o operador e o operando da direita. Aí o que é obrigatório, o que não é? Exemplos de indicadores, por exemplo, o nome do indicador, está aqui o INAM que ele colocou, e aí me deu uns exemplos aqui. Então, essa aqui seria a requisição POST, por exemplo. Ia ser query, operator, and e a expressão RSI, time frame, parâmetro, operador, valor. O RSI aqui de período 1D, D1, com parâmetro sendo um objeto período 14, lower than or equal, né? LTE, que o valor 30. E aí, o que ficaria na esquerda? Isso aqui é um AND, né? Então é isso e isso. Fechamento com offset 0, ou seja, de hoje, tem que ser GT, ou seja, greater than fechamento de ontem, offset -1. E aí ele botou aqui um limite e sort também. Outro exemplo aqui, aí o exemplo da resposta, né? Então vem aqui o valor do ativo e um objeto descrevendo cada indicador para que eu possa mostrar na interface. Então aí dá outro exemplo aqui, me pareceu bem legal, pessoal. Então acho que tem tudo que a gente precisa aqui para começar lá no Cloud Code, tá? Então vamos continuar. Eu vou copiar essa resposta. Deixa eu ir aqui para o meu cursor. Vou colar isso aqui. No final, ele diz para como usar direto lá no Fast API. Eu não quero que ele use isso, tá? Eu quero só a expressão. E aí eu vou escrever meu prompt aqui que a gente vai jogar para o cursor. We need to implement
a Screener API for the Conte Brasil platform. Ok. Follow the OpenAPI 3.1 schema below. Certo. A rota, pessoal, eu quero que isso esteja na rota de portfólio do Conte Brasil. Então, teoricamente, você vai ter o seu portfólio, você pode escolher o portfólio que você quer rodar e passar lá direto. Então, eu vou copiar esse path. Let's use the portfolio router. E aí, vou passar aqui a URL de onde ele está. No Conte Brasil, eu tenho uma tela bem parecida que eu quero fazer, que é esse screening de suportes e resistências. Então, aqui eu posso selecionar o portfólio, sei lá, as ações mais líquidas, período de projeção, os parâmetros quaisquer. Posso clicar para buscar e ele vai me retornar uma tabela com os ativos. Então, é mais ou menos isso que eu quero fazer. Eu não vou implementar o front-end nesse vídeo, mas sabendo que eu já tenho um back-end parecido, eu vou me valer disso para pedir para ele. Então eu vou dizer que you can base your implementation on this route. Então tá, pessoal, vou começar com isso aqui, tá aqui o OpenAPI. Eu vou dizer plan your actions before implement. Eu vou fazer isso e vou inicializar o Cloud Code no plan mode. Então inicializei o Cloud Code aqui, Ctrl V. Então, colei toda aquela instrução e vou dar Enter. E aqui, ó, apertando Shift Tab, eu joguei para o Plan Mode, tá? Significa que ele vai me gerar um plano de implementação antes de fazer a implementação, de modo que eu possa saber se está certo ou não. Então, ele já começou a criar ali um bando de to-dos. Então, ele vai começar aqui a analisar código, recuperar arquivos, ver como eu estou utilizando. Então, eu falei para ele, dei o exemplo do supply demand, ele já entendeu. E aí, ele já carregou ali para saber como é o padrão lá no Conte Brasil, etc, etc. Ó, já identificou onde ficam nossos enums. Então, não precisei falar nada disso. Essa é uma das grandes vantagens da gente ter uma programação agêntica, né? Por agentes, agentic. Ele está lá se virando, então vamos deixar ele fazer essa análise, certo? E vamos continuar com a implementação depois que ele já tiver traçado um plano para a gente. Beleza, pessoal? Passaram-se alguns minutos e ele veio com um plano. Vamos dar uma olhada no plano para ver se faz sentido. Vamos lá. Ele disse que vai implementar um Screener API endpoint that allows user to run logical indicator queries on assets following the OpenAPI 3.1 schema we provided. Beleza, é isso que a gente queria. The implementation be integrated into the existing portfolio router. Ok. O que ele vai fazer? Vai criar os esquemas necessários. Então, Screener Request, Screener Response, Result Item, Expression, Logical Expression, Comparison Expression, Operand, Indicator Ref, Constant Value. Vai atualizar os enums. Ali ele viu que eu tenho um indicador, um enum chamado indicadores, só que esses indicadores vêm de uma outra parte do app. Então aqui eu vou ter que pedir para ele criar indicadores novos e não alterar esses que existem. Implementar as funções de indicadores, ok? Criar o Screener Service, ok? Criar o endpoint. E aí Express Tree Evaluation, Indicator Value Collection, Performance Optimizations, Data Flow. Tá, parece que ele entendeu o que ele precisa fazer. Agora deixa eu falar o seguinte. Vou passar para ele as coisas que eu quero que ele mude. Do not modify the existing indicators in none, but create a new screening indicators just for this. You need to create the indicators in a way that they are easily extensible right now. Also, when fetching prices, always call the async models. Então, estou dando mais algumas instruções aqui que eu poderia ter dado, podia estar no meu Cloud MD, né? Não estava por desleixo meu aqui, então estou tendo que repetir essas informações, mas é isso. E eu vou dizer para ele o seguinte também: do not add tests yet. Let's focus on implementing first. Então, eu estou pedindo para ele não fazer testes ainda, porque na minha experiência, quando a gente pede para ele fazer testes e aí os testes vão falhando e tal, ele se perde muito, vai se enrolando muito. Então, eu prefiro fazer, ver o que está acontecendo e depois testar, pelo menos enquanto eu estou fazendo live com vocês aqui, tá? Então, maravilha. Parece que ele entendeu pelo menos onde ele tem que mexer e vou dar o Enter para ele aqui. Eu estou com o Plan Mode On, então acho que ele só vai atualizar o plano e aí eu vou dar o OK para ele poder efetivamente ir para a implementação. Então tá, ele atualizou aqui, eu só notei uma coisa. Ele falou que vai colocar, né, o post/screen endpoint. Ele não usou o portfolio ID, né? Aqui no screening,
do suporte à resistência, a gente passa o portfólio ID para a gente poder rodar o screening em um determinado portfólio. Então eu preciso que ele faça isso também. You missed the portfolio ID. We should use this to know which assets to run the screening. Follow the pattern of. E aí vamos voltar para o código aqui, ó. Posso fechar isso, don't save, para o padrão aqui do get supply demand, que eu tinha justamente isso aqui. Perfeito, pessoal. Então, ok, tá aqui o plano final, os screening indicators, o enum, os esquemas que ele vai criar, base indicator class and registry. Ótimo, acho que era isso mesmo que precisava, de modo que isso possa ser facilmente extensível depois. Portfolio ID, então agora a gente vai mandar um portfolio ID. Agora é mandar ele implementar. Então agora ele vai sair implementando. É bastante coisa, tá? Eu não espero que o Claude seja capaz de fazer isso em one shot, embora tá bem descrito aqui, ó. De novo ele gerou os to-dos dele, né? Então ele provavelmente vai começar, né? Como ele já tinha as especificações ali do OpenAPI, ele vai começar por ali. E aí vai criar as funções. Eu acho que a parte mais difícil vai ser a parte de recursão, né? Ali é onde eu tenho um pouco mais de medo. Vocês vejam que os dois itens finais, onde eu falo para ele rodar rough and lynching, são coisas que vêm lá do meu Cloud MD. Inclusive, se você tem interesse em aprender mais em como fazer um Cloud MD, que desde que você programe como um profissional, vou deixar o link na descrição aqui de um vídeo onde eu falei extensivamente sobre como melhorar o seu Cloud MD, tá? Pessoal, o legal é que enquanto ele vai trabalhando, a gente pode dar uma olhada no que ele mexeu, né? Então, ó, as primeiras coisas que ele está fazendo aqui, ó, ele criou um enum, beleza, certinho. Aí veio aqui, ó, e criou todos os screenings, já com as validações, baseados no OpenAPI Schema. Ótimo. Daí ele criou essa função Screener Indicators, que é muito legal, olha só. É um Base Screener Indicator. Então, todos os indicadores vão vão estender essa classe. E todos vão precisar, então, expor esse método calculate, que vai receber o data frame, vendo do Python, os parâmetros e o offset. E aí, ó, ele já implementou todas as funções que a gente já tem aqui. Ó. Por exemplo, eu já tinha uma função que calculava o RSI. Então, ele basicamente só passa aqui, ó. O período vem dos parâmetros. Se tiver um offset, a gente passa o offset aqui no index. Maravilha. Close é a mesma coisa. Pega o DF, etc, etc, etc. Então, bem legal. E aí, inclusive, para o rolling window, eu tinha pensado na média, mas ele fez de um jeito que a gente consegue passar um método como parâmetro. Então, a gente consegue pegar o máximo de uma janela, a mínima de uma janela. E a média, obviamente, da janela. E aí, no final, né, tudo que a gente precisa expor é esse getIndicatorValue, que vai passar o nome do indicador, o data frame, os parâmetros e o offset. Então, isso vai vir lá do service, vai vir lá da nossa API. E olha só, enquanto a gente está falando aqui, ele parece ter terminado, pessoal. Olha só, 339 segundos, ou seja, 6 minutos rodando direto. E vamos ver o que ele fez aqui. Então ele está me dizendo, fez o Screener Schema, Screener Indicators, a função extensível do Indicator, aquela classe, né? E aí ele criou a função Screener Utils. Vamos dar uma olhada aqui. Screener Utils, ó, uma função, um arquivo de 205 linhas. Então, Evaluate Comparison. Tá ali toda a lógica, né, do operando da esquerda, do operando da direita. Então você pega o valor, né? Legal, a gente chama aquela função getIndicatorValue, passando o nome do indicador, o data frame, paramos offset, maravilha, compara. Vai depender do operador aqui, a gente vai fazer a comparação lógica. E na hora de chamar o Evaluate Expression, a gente vai fazer aquela recorrência, né? Tá vendo? Dentro do Evaluate Expression, ele chama que Evaluate Expression se dentro ali tiver uma outra expressão lógica. Pessoal, aqui parece que tá tudo certo. Aqui ele tem essa função extract for operands. Acho que isso é para fazer a resposta. Require data. Aqui tem uma coisa errada. Ó. Ele usou o time frame como esse 1D. Mas não é isso que eu faço no Code Brasil. No Code Brasil a gente usa o time frame como D1 maiúsculo, etc. Eu acho que a gente não tem o enum para isso. Mas vamos dar uma olhada aqui no service. Então o que ele faz aqui? Passa o portfólio ID, PricesDB, como é o correto, beleza. Verifica se o usuário é o dono do portfólio, pega os assets IDs, pega os símbolos, né, os stickers, daí ele vai rodar esse extract indicators para pegar os indicadores da query, tá? Isso aqui que eu não sei se eu entendi. Ah, tá, isso aqui é uma validação, né? Porque se for RSI, a gente tem que pegar o período, etc.
Tá bom, ok. Require days. Require days vai ser o quê? O look back, o offset, tá? Porque tem o offset, o parâmetro, né? Então, beleza. Então, por exemplo, se eu passar um RSI 14, eu preciso ter esse parâmetro, né? Pelo menos o 14. Se eu passei um offset, eu tenho que somar esse offset e mais um aqui para você ter esse extra, tá? Então, beleza. Ele coloca um buffer factor aqui, ótimo, por causa de weekends e holiday. Maravilha. Então, beleza, é isso mesmo. Pega os preços. Faltou ele passar o time frame, né? Eu não estou vendo onde ele está passando o time frame aqui. Ele não está usando o time frame, por exemplo, no Calculate Required Days, tá? Isso ele precisa fazer. A gente tem a função aqui, ó, time frame. A função getPrice recebe o time frame, ele não passou isso, então vou precisar pedir para ele mudar isso. E deixa eu ver se aqui a gente tem o enum, os time frames. A gente não tem... tem como enum aqui, ó, class time frame. Vou copiar isso aqui para ele e vou falar isso que eu senti que faltou. Ok, that's good, but you are not using the time frame. Check it in the enum. E aí eu vou marcar aqui o enum file. Vou colar isso aqui. Onde mais que ele não usou, que a gente viu? Em calculate required days. You are not using it in calculate required days as well. Make sure you use it in the right places. For example, when downloading the prices, and that you use the right format. So it's D1, not 1D. Então aqui eu peguei no olho que ele deixou isso passar, mas me pareceu bem avançado já o que ele fez aqui. Me pareceu que ele foi bem além, né, para um one shot apenas. Claro, não é só o one shot, porque a gente já veio com a especificação lá do O3 Pro. Enquanto ele está trabalhando aqui, pessoal, olha só, olha como o Opus gasta bastante, né? Approaching Opus Usage Limit. Ainda estou no Opus, mas o Cloud já está me avisando aqui que eu estou chegando perto do limite. Se eu estourar o limite, ele vai me jogar para o Sonnet 4. E aí, em uma janela de 5 horas, ele reseta. Mas eu acho que a gente não vai precisar estourar, porque eu já vi que a grande parte da implementação já foi, tá? Então, estamos quase lá. A gente vai fazer isso e vamos testar ali para ver se está funcionando. Beleza, pessoal? Então ele fez aqui, ele vai rodar um teste aqui, não vai quebrar nada, que ele não mexeu em mais nenhum outro lugar. E parece estar funcionando, tá? Vamos dar uma olhada aqui na rota que ele criou. Ele criou aqui um novo Portfolio ID /screen. E aí a gente pode ser capaz de passar esse Screener Request. Ok, vamos testar aqui no Fast API. Senão eu vou pedir para ele me gerar um curl. Eu vou atualizar aqui, deixa eu buscar ali o portfólio e a gente tem o portfólio ID /screen. Então aqui eu posso testar pela própria interface do Fast API. Ele tem aqui um esquema que eu posso editar e tal, né? Caramba, vai trabalho de editar isso aqui. Eu vou botar um portfólio que eu sei como é, que é o portfólio 6. Se eu rodar aqui, ele vai dizer que tem coisas faltando, né? Tá dizendo que tá cheio de coisa faltando, então eu preciso preencher isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui para ele e vou passar. Great, here is the body. Eu vou colar o body aqui e vou falar para ele me dar uma forma de testar. Generate a working body for me to test via the Fast API Open API Interface. E aí, aqui nem precisa passar o portfólio já está em outro, tá ali por fora, né? Então, beleza. Passei para ele aqui o body, né? Como a própria API está esperando e vamos ver o que ele me sugere aqui. Ele me passou vários exemplos, 2 exemplos aqui. Então vamos com o primeiro exemplo ali, que foi o que o ChatGPT passou, né? Vou pular isso aqui. Ó, tá vendo? É o RSI, D1, período 14, 30, blá, blá, e fechamento maior do que o fechamento anterior. Vamos executar isso aqui e vamos ver qual vai ser a resposta. Tá, a resposta foi 0 aqui. Agora, será que foi 0 porque não tem mesmo? Que hoje foi um dia de bolsa caindo, né? Então pode ser que realmente não tenha. Estou falando aqui de um RSI 14. Vou trocar esse RSI para 2 e vamos tirar esse close aqui. Vamos só no RSI que a gente pode comparar com o que a gente tem lá na interface do Quant Brasil. Então deixa eu limpar isso aqui, executar. Acho que eu tirei coisa demais. Expressions, left, operator. Tá, porque aqui era um end, né? Como tinha um end, eu acabei tirando coisa demais, tá? Então deixa eu voltar aqui, só deixar como período 2 e vou botar então o close de hoje é menor do que o close de ontem. Vai. Beleza, apareceu aqui, ó. Diversos ativos, inclusive, tá? Vamos pegar um aqui qualquer. Vamos lá. Lojas quero. LJQQ3. Vamos limpar aqui esse filtro e vamos buscar aqui por LJQQ3. Olha lá, IFR 17. E de fato,
aqui no nosso, ó, o IFR deu aqui 16,9, eu não falei para ele arredondar, tá certo. Fechamento de hoje, 2,42, fechamento de ontem, 2,65, não tenho dado aqui, mas tá certo. O fechamento está menor do que o fechamento anterior. O que mais que a gente tem aqui? E olha que retornou exatamente o que a gente queria, o RSI com os dados, período, time frame e tudo mais. Então, maravilha. Vamos pegar um outro exemplo aqui, vai. Vamos pegar o exemplo Copel, CPL é 6. Então, CPL é 6, o IFR2 está 5, beleza. Aqui deu 4,12, tem que ver onde que está o arredondamento. Fechamento 11,9. Maravilha, pessoal. Então, veja que, de fato, está, né, com um fechamento menor. A gente pode até, para a gente abrir aqui, para a gente tirar a dúvida, vamos entrar aqui no TradingView. Aí os dados podem não bater exatamente aqui, tá? Porque vai depender da fonte de dados. Aqui o fechamento ficou 11,92, mas, de fato, o fechamento anterior estava dando aqui 12,01, né? E aqui o fechamento anterior está diferente. O fechamento, o preço está diferente aqui. Difícil dizer se é um problema de diferença de dados aqui, mas de fato o Copel caiu, né? Caiu no dia. Assim como, se a gente dá uma olhada em lojas Quero, também caiu no dia. Então, aparentemente, pessoal, tudo funcionando. Olha que legal. Vamos ver qual foi o outro exemplo que ele deu. Ele deu um exemplo aqui, ó, com o rolling window, né? O fechamento tem que ser maior do que a máxima, é isso, né? Ó, the simple query finds assets where the current close price is greater than the 20-day rolling maximum. Você tentar ver um potential breakout. Legal. Copiar aqui. Vamos voltar lá pro Fast API. Deixa eu atualizar aqui o body, executar, e não deu nada. Não deu porque a bolsa está caindo, né? Então vamos trocar aqui para a mínima, vai para a mínima dos últimos 20 dias? Será que vai? Se a gente botar mínima? Vamos executar. Aí já vai ter bastante. Ó. Muitos ativos fechando na mínima dos últimos 20 dias. Vamos dar uma olhada aqui, ó, BBAS3. Será que é o caso de BBAS3? A gente tem aqui, ó, pegar aqui os últimos 20 está bem aqui no final. Vamos dar uma olhada no BBDC4. Fechamento do BBDC4 com certeza, né, menor do que os últimos 20 dias aqui, pegada aqui, né? Então, na verdade, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, estão botando 20, sei lá, vamos trocar aqui para ficar mais fácil de ver. Vamos trocar aqui para, sei lá, 5 dias. Então, quem fechou, fechamento tem que ser... Aí eu botei greater than, né? Tem que ser lower than. Então, fechamento tem que ser menor do que a mínima dos últimos 5 dias. É isso que a gente está achando aqui. Aí não achamos ninguém. Fechamento tem que ser menor do que a mínima dos últimos 10 dias. Será que a gente consegue? É difícil porque acabei de me ligar que ele precisaria estar realmente ter fechado na mínima, né? Então isso vai ser difícil de ter, né? Vamos botar a média aqui, vai. Fechamento abaixo da média. Aí sem dúvida provavelmente vai ter mais, aí vai ter vários ativos que fecharam abaixo da média desses dias. Por exemplo, BBAS3 aí tá aqui, ó. Fechamento e a média dos últimos 10 dias, por exemplo. Então, retorna bonitinho. Eu poderia mostrar isso aqui no front-end, bem legal. Pessoal, vou encerrar por aqui. Considero que foi muito bem sucedido esse exemplo. Nós construímos uma API complexa que inclui integração com codebase já existente, recorrência, enfim, validação, conexão com o banco de dados. Então a gente fez algo realmente complexo. Fizemos isso quebrando em 2 etapas. A primeira etapa é descrevendo o problema e pedindo para o ChatGPT gerar para mim uma descrição do back-end. Segunda etapa, pegando essa descrição e pedindo para o Opus 4 implementar. O Opus implementou praticamente one shot. Eu precisei fazer pouquíssimas intervenções e foram mais intervenções de contexto que eu não dei adequadamente para ele, tá? Depois que eu dei o contexto, ele se ajeitou e funcionou super bem. De novo, por que eu fiz esse vídeo? Rafael, você está mostrando o Quant Brasil? O que eu tenho a ver com o Quant Brasil? Para você entender o processo. Veja o que eu fiz aqui. O Quant Brasil é um app real, com usuários reais, assinantes reais, pessoas que pagam para usar essa plataforma. Não estou mostrando o projetinho que ninguém usa. Então, eu estou mostrando como você pode integrar, sim, a IA num projeto real, um projeto que você tem aí, um projeto da sua empresa, um projeto seu pessoal. Você pode usar esse flow. Rafael, não tenho acesso ao A3 Pro. Uso o Gemini 2.5 Pro. Usa o Grok 4 que saiu há pouco tempo, usa o O3 que seja, mas você agora tem esse blueprint, você agora tem esse processo, principalmente para desenvolvimento de APIs e se você está usando o Fast API,
pode fazer desse jeito, mas se você estiver utilizando ali um Express, enfim, uma API com qualquer outra linguagem, vai funcionar igual, pessoal. Vocês viram que quase não teve nada de implementação que eu precisei mostrar para vocês. O que eu precisei mostrar foi como nós quebramos o esquema e depois como jogar lá para o cloud e depois testar aqui na interface. Mas eu podia ter testado com um curl da vida, sem problemas nenhum. Então, quebramos essa funcionalidade em back-end. O próximo passo seria fazer o front-end. Então, se você quer ver a continuação desse vídeo, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você achar a opção hypar em algum lugar, hype a gente, que ajuda bastante com o algoritmo. Nesse canal eu falo de inteligência artificial, engenharia de software, finanças quantitativas. Então, se você quer aumentar sua produtividade como programador de forma séria, respeitando o que a IA pode fazer e o que você deve fazer, esse canal é para você. Agradeço a audiência e até a próxima.